Ensinamento de Meishu Sama. Unidade 10. Medicina Divina. Importância do conhecimento da medicina divina. Missão do Mamehito, homem verdadeiro. Há tempo estou alertando para a chegada de um período de terror. Agora sinto que está próximo. O povo, contudo, ainda não percebeu as mudanças que começam a ocorrer. É certo que, daqui a alguns anos, aumentará de maneira assustadora o número de doentes. Muitas pessoas começarão a morrer repentinamente, sem que os médicos tenham condições de diagnosticar a causa. Ao mesmo tempo, surgirão em todas as partes do mundo doenças cada vez mais estranhas, para as quais não haverá tratamento eficiente. Como consequência dessa situação, ocorrerá um agravamento do estado da saúde da população em geral. Daí que, a partir dessa época, as pessoas começarão a duvidar da eficiência da medicina convencional. Por outro lado, os ensinamentos sobre a medicina divina passarão a ganhar importância e a serem entendidos e aceitos em larga escala, e também em profundidade. Será o momento em que uma grande quantidade de doentes buscará o Jorei como o único meio de salvação, e os membros Mamehitos vão estar extremamente atarefados devido ao extenso número de horas durante as quais precisarão dedicar ministrando Jorei. Posso afirmar, por isso, que nesse instante terá início a verdadeira cena do nosso trabalho. Até agora, Deus só tem preparado os atores, os instrumentos, que na verdade são cada um de vocês. Quando, porém, chegar a época da grande purificação, haverá tanto trabalho a ser executado, explicações dos meus ensinamentos e da canalização do Jorei, que com certeza faltará gente preparada para tão imensa tarefa. Em muitos casos, vai acontecer de o próprio médico desistir de tratar determinadas enfermidades. Quando, por exemplo, aplicar uma injeção e essa causar a morte repentina do paciente, ao mesmo tempo, essa situação servirá de incentivo para as pessoas começarem a se lembrar daquilo que a gente vem divulgando sobre Jorei e doença, e dessa forma procurar a luz de Deus como a única corda de salvação. Por isso, é preciso que haja muitos Mamehits aptos a entender aqueles que solicitam ajuda. Então, foi para isto que Meishu Sama veio nos preparando, né? Como nossos ancestrais, nossos antepassados, assim como a gente, eles tinham muitas toxinas na cabeça. Em vida mesmo, alguns se dedicaram com o Meishu Sama. Eles tinham muitas toxinas, né? Às vezes a gente pensa, é pioneiro, né? O pioneiro também tinha muita toxina, Meishu Sama falava, tinha que repetir, não entendia, tinha que falar de novo. Um trabalho árduo de ensinar mesmo. Então o Meishu Sama ia ali ensinando com o exemplo dele, com as práticas, com os ensinamentos. Veja que, então, Meishu Sama, ele vem nos preparando de geração em geração. Então, ele está dizendo aqui, Meishu Sama, que essa medicina divina vai ter um momento que somente essa medicina divina vai servir para curar os doentes. E quando vai ser este tempo? Vai ser quando, né, doenças estranhas, não tem tratamento eficiente. Vai estar distante, né? Mas já está aí, né? Já estamos aí. Porque no tempo de Meishu Sama, tinha tuberculose lá, vem a penicilina, tá, dava efeito, dava um resultado ali. Mas agora a gente vê aí que a mídia, né, a máquina da mídia, ela trabalha forte, né, para convencer a gente, mas está na cara, só ter um pouquinho menos de toxina na cabeça para perceber que não está funcionando em nada, 0% de eficiência. Vacina, 0% de eficiência. Eu tenho parentes com 3 doses aqui, pegou, ficou quase morreu. Agora estamos na 4ª dose, não tem eficiência nenhuma. E quando a pessoa, no auge da purificação do Covid, da pessoa entubada ali, ó, era 90% que ia subir pro céu, né? A gente acha que é pro céu, eu não sei. É fazer a passagem. Então já estamos neste período, não é isso? O que Meishu Sama fala? A importância do conhecimento dessa medicina divina. Tem muita gente que conhece a medicina divina? Não. Tem muitos membros, mas que conhecem são muito poucos, que compreendem muito menos ainda. Então, vai haver este momento onde o trabalho de divulgar os ensinamentos,
o trabalho de ministração vai ser intenso. Não vamos ter tempo, não vamos ter pessoas. E já está chegando, já está aí, né? Já está aí. Então, assim, é muito importante a gente saber qual que é a nossa missão. E a nossa missão, a mais importante missão dos Mamerites de Mestre-sama, é conhecer os pormenores sobre a medicina divina, que é o Jorei, que é a terapia do Jorei, né? Para poder ajudar as pessoas. Senão, não vai adiantar ficar rezando, não. Não vai adiantar ficar rezando. Se não usar o elemento fogo, água e terra fundido, o elemento espiritual, que é o Jorei, o pessoal vai fazer passagem um atrás do outro. Ensinamento de Meishu Sama. Necessidade de compreensão correta dos ensinamentos. Dias atrás, fui entrevistado por um jornalista e expliquei-lhe sobre a concretização de um mundo isento de doenças, misérias e conflitos. Após ouvir-me, disse-me que esse mundo idealizado por mim só poderia surgir num futuro muito distante. Repliquei afirmando que era exatamente o contrário, pois enquanto estivesse vivo, iria concluir o estabelecimento, pelo menos, das bases desse mundo ideal. Continuando a questionar-me, e com enorme espanto, o jornalista perguntou-me quem iria fazer o Oricari depois que eu passasse para o outro mundo. Respondi-lhe que não haveria problema algum, que estando em outro plano, eu manifestaria uma força ainda maior. Entretanto, parece que ele não conseguiu entender-me. Então, aqui neste trecho, né, neste ensinamento, o Sama está falando a necessidade de compreensão correta dos ensinamentos. Então, assim, para quem que ele está falando essa necessidade? Para os pioneiros, pessoas diretas dele ali, porque o pessoal não conseguia entender. Porque a pessoa não é difícil a pessoa ser homem do presente, homem do agora, uma cabeça em branco, né? Uma cabeça como de uma criança que aceita. Ela tem toda uma bagagem cultural dentro da mente, já tem suas próprias verdades. Então, quando o Meishu Sama ensinava a pessoa, se a pessoa era budista, ela queria fazer alguma ligação com a crença que ela já tinha do budismo. Se ela for shintoísta, ela queria também. Então quer dizer que. Então, assim, tinha muito. Hoje em dia aqui nós somos ocidentais, né? Então as pessoas ficam lutando, não para entender o ensinamento, ficam lutando para encaixar o cristianismo dentro do ensinamento. Ficam sofrendo, ficam se degladiando para tentar incorporar o cristianismo no ensinamento. É para ser homem do presente, é para pegar o ensinamento com a mente em branco. Em branco não sabe o que é budismo, o que é shintoísmo, o que é cristianismo. Isto é ser o homem do agora, do presente, com a mente em branco, a mente vazia, como uma criança que ela absorve, se você fala, ela absorve. Né? Ela não tem nada na cabeça ainda. Então, não era diferente no tempo de Meishu Sama. Era muita dificuldade das pessoas se desapegarem das próprias crenças, né? Aceitarem e entenderem o ensinamento. Por isso que muitas vezes a gente pega livro de reminiscências e a gente não vê sintonia nenhuma com os ensinamentos. Às vezes você fala, mas um ensinamento nunca viu algo parecido. Porque ali é o relato das pessoas, né? Elas estão relatando ali com toda a sinceridade do coração. Mas é como ela conseguiu entender, fazendo aquele sincretismo dentro da cabeça dela, com o que ela já acreditava. Bom, aqui Meishu Sama também disse, que ele iria construir, né, as bases para isso. E ele construiu, né? Em mais ou menos 5 anos, ele construiu praticamente 3 solos sagrados. Foram 2, né? Mas um foi também, teve um também teve início. Ele construiu em fim de guerra, em crise. 3. Então, assim, estamos sendo eficientes na continuidade da obra divina? Estamos ou não? Depende de quem. Vamos falar então do reverendo Minoru Nakahashi. Muito eficiente, independente, sem ligação nenhuma com a sede, com os bens deixados por Meishu Sama, ele construiu a Torre de Miroku, né? Um pequeno paraíso. O reverendo Fuji também, Comunidade Messiânica Universal, muito bem, tá bem. Tem algumas outras vertentes do Japão, não sei nem falar os nomes, mas eu vou arriscar aqui. A Tensen Shibikai, a Shumeikyo,
Tem solos sagrados também, gigante, no Japão. É totalmente independente de bens de Meiji-sama. Estão de parabéns. Reverendíssimo Watanabe também está de parabéns. Construiu o solo sagrado aqui no Brasil, na Tailândia. Não é isso? Agora, o pessoal lá do Japão, a diretoria do Japão, eles derrapam para manter o que Meiji-sama deixou. Era para ter 8 solos sagrados no Japão, era para ter comprado os terrenos do lado, ter expandido. Mas tá difícil manter, né? Então, não dá para tirar o chapéu, não. Mas tudo faz parte do plano divino. Não é isso? Então, mas Meiji-sama deixou aquele exemplo, né? Com toda a sinceridade dele. E muitos vêm seguindo os passos dele. Citar o reverendo Minoru Nakahashi aqui. Seguiu os passos, independente. Quando ele saiu da igreja, né? Ele tinha uma perua que velha, quebrava, tinha que empurrar. Eu sei porque o meu professor de terapia foi ministro dele, pegou ele desde a raiz do templo Luz do Oriente. Então ele me falou, ele falou, ó, eu e ele empurrava aquela perua que ela quebrava, ele não tinha nada. Ele não tinha nada, nada. Do nada ele construiu a Torre de Miroku. Olha que maravilha, né? Que sinceridade. Então, precisamos nos inspirar, né? Nos inspirar e ter força também para tentar seguir esses passos, né? E fazer uma obra, né? Fazer um dos pilares de Meiji-sama. E deixar aí para, né? Aí depois que a gente parte do mundo espiritual, alguém toca, não sei como é que faz, né? Não sei o que acontece. Não é isso? Bom, para quem fala que Meiji-sama morreu, tal, tá aqui, ó. Meiji-sama fala, no outro plano vai manifestar força ainda maior. É a verdade, né? Estamos aqui, ó, no Brasil, do outro lado do mundo. Coloca um Ricardo no pescoço de uma pessoa, a pessoa já tá fazendo cura. Força gigantesca, só de ter o elo daquela caligrafia no pescoço da gente com o artista que a gente chama, poder espantoso. Calor queima, a pessoa sente, fica espantada. Ensinamento de Meiji-sama. Difusão dos ensinamentos. Pouco a pouco, os ensinamentos da doutrina messiânica estão sendo difundidos devido ao consequente aumento do interesse das pessoas em geral. De outra parte, existe certa dificuldade em convencer quem acredita em princípios tão diferentes daqueles que servem de base para os ensinamentos que divulgam. Quando, porém, as pessoas começam a entendê-los, tudo fica mais fácil. Normalmente, na cabeça dos seres humanos, estão solidificados muitos conceitos incorretos e, por isso, torna-se difícil dissolvê-los. Uma vez esclarecidos, porém, a verdade passa a ser perfeitamente entendida e aceita com muita facilidade. Aqui, né, a Meiji-sama está falando sobre a importância da difusão dos ensinamentos, né? Ele está dizendo que pouco a pouco os ensinamentos estão sendo aceitos. Interessante aqui, Meiji-sama falando que eu comentei acima, no comentário acima, na cabeça dos seres humanos está solidificado muitos conceitos incorretos e por isso torna-se difícil dissolvê-los, né? Olha que interessante. Então é para isso que os ensinamentos servem, né? Ensinamento é uma parte sojo da fé e as práticas, inclusive a prática do joelho, a parte daijo, né? Da fé. A parte daijo é a parte de amor, água, né? Um irmão ajuda outro irmão. A parte soja é fogo, liga com Deus, liga direto com Deus. Então é bom assim, a gente sempre pensar quando a gente rema um barco, se a gente remar um remo só, o barquinho gira, não sai do lugar. A pessoa gosta de ensinamento, ela lê ensinamento, lê, dita, fala, mas não pratica o ensinamento, que é o jorei, que é a agricultura, arte. Então, ela tá com um remo só. Aí tem as outras pessoas, né, que pratica tudo. Pratica jorei, pratica, só que no ensinamento, o barquinho também roda. Também roda. Aí, às vezes, a gente fala, aquele membro ali, olha, ele quantos anos, ele é dedicado e parece que a vida dele não vai. Não vai porque não tá fazendo o que Meiji-sama falou. Ou não sabe o que Meiji-sama falou, né? Das duas, uma. Das duas, uma. Então, os ensinamentos são muito importantes, são parte muito importante na obra divina para poder dissolver, né? Para poder dissolver esses conceitos incorretos que todos temos, todos. Eu mesmo, quando tornei membro, depois de uns 2 anos, se eu não me engano, aí o ministro me passou um ensinamento falando de Cristo, que Meiji-sama era o Messias. Eu falei, que papo que é isso?
tá esquisito, isso aí já tô gostando. Aí isso me motivou, me impulsionou a buscar, né? Aí eu busquei livros, vários livros que não são publicados pela igreja, e comecei a lutar dentro da minha cabeça, porque eu tinha conceitos incorretos, eu sofri, né? Porque eu não digo que eu era, ainda sou cristão, mas eu era um cristão convicto que era o que está ali que é o certo. Ainda sou cristão, mas um cristão assim, sabendo que da importância da fase de cada religião. Hoje em dia, eu sou 100% messiânico, mas eu entendo que ser messiânico, tanto Cristo quanto Buda, está dentro da messiânica, né? Os dois principais que têm ressonância com a messiânica. Outros também têm, né? Confúcio, até Maomé, mas os mais pregaram coisas que têm muito mais ligação com a messiânica são os dois. Bom, enfim, são conceitos solidificados, foi muito sofrido, mas eu, graças ao estudo repetitivo dos ensinamentos, eu consegui purificar e entender todos os pormenores da missão de cada um. Ensinamento de Meishu Sama. Aceitação da agricultura da grande natureza. Finalmente, grande número de pessoas já está aceitando a agricultura praticada sem a utilização de adubos, ou seja, aquela que é processada segundo os princípios da medicina divina, que me foram revelados por Deus. Então, à medida que as pessoas começam a se alimentar com produtos não contaminados por agrotóxicos ou toxinas de adubos, todo o corpo e também o sangue vão ficando mais puros, a circulação melhora e a cabeça fica mais clara. Com isso, os ensinamentos penetram com facilidade e são compreendidos sem o menor problema. A importância da agricultura natural, né? Da agricultura da grande natureza. É muito importante, né? Porque é uma sequência de limpeza. A gente tem a medicina divina nos ensinando a fazer a limpeza, né? Do nosso espírito, das máculas do nosso espírito e, consequentemente, das toxinas do nosso corpo. Mas se a gente continuar sujando, é igual secar gelo, né? Não vai acabar nunca. Então, a importância do que da agricultura da grande natureza, da agricultura natural. A gente limpa e não suja mais, porque a gente come alimentos naturais. Então, isso é muito importante, né? Para a gente chegar no paraíso, na vida paradisíaca aqui na Terra, é importante tanto a limpeza quanto depois ter meio de não mais sujar o corpo. Então, a agricultura da grande natureza, ela é algo fantástico, né? Algo maravilhoso. Assim, o ensinamento de meditação, quando a gente compreende, a gente vê que tudo está interligado e é fantástico, é maravilhoso. E o princípio, e tudo é regido pelo mesmo princípio da grande natureza. O Jorei é regido por este princípio, né? E a agricultura da grande natureza também. Fazendo um adendo aqui, no livro O Templo do Oriente, Agricultura da Grande Natureza, tem um relato de uma plantação de café lá, né? Esqueci o nome da cidade, pelo método natural de Meishu Sama. E o solo é mais quente na propriedade onde tem essa agricultura. E os vizinhos, é comprovado cientificamente, é mais quente. Nos vizinhos ali é mais frio. Né? Por que será? Porque o elemento fogo vem do centro da Terra, ele vem pelo centro da Terra. E essa energia vital que nutre o solo. Aí você pega um solo que tem várias camadas profundas, já lá no fundo do solo, já tudo intoxicada, com veneno, com toxina. Então, se tem materialmente toxinas ali no solo, espiritualmente tem máculas, né? Aquele solo. Então, aquela luz do centro da Terra que vem para aquecer, para fortalecer, ela barra nas máculas, né? Nuvem espiritual ali. Ela vai queimando, mas vai queimando. Aí os caras jogam mais veneno e vai realimentando. Então, assim, é fantástico. Esse ensinamento aqui ele é tão direto, tão preciso assim. Todo ensinamento é preciso, mas esse aqui ele não tem nada o que comentar nele. É só reler ele 10 vezes, porque não tem o que acrescentar. O máximo é repetir trechos, né? Então, o Medisama está falando aqui, ó, urgência na formação de eficiente Misan Jorei. Como é que forma eficiente Misan Jorei? A pessoa tem que ter conhecimento do que é o Jorei.
do que é o Jorei da parte de Meixo Sama. Não é o Jorei da parte da segunda líder, do terceiro líder, do quarto líder, que Meixo Sama ensinou. É ele que criou o Jorei, não foi eu. Então vamos ver o que Meixo Sama está falando. Para formar o mundo de Miroku, primeira coisa é a eliminação de doença. Ai, mas o meu ministro falou que o Jorei não é para curar doença. O seu ministro tá acima de Meixo Sama? Deixa eu ler aqui, deixa eu achar. Peraí, deixa eu ler aqui. Vamos ver o que Meixo Sama tá falando aqui. Como a base fundamental para o estabelecimento do mundo de Miroku é a eliminação das doenças da humanidade inteira, o trabalho inicial deve ter como finalidade a busca do entendimento profundo das causas da doença. Tá aqui, ó. Meixo Sama tá falando que o objetivo do Jorei é acabar com a doença. Não tem outro objetivo, gente. Ai, porque o meu ministro... Não quero nem saber do seu ministro. Ele que estude. E pare de ser papagaio de pirata. Repetir o que o outro ministro falou, o que o outro reverendo falou, quando não tinha ensinamento traduzido. Tem um monte de ensinamento traduzido que quer repetir a mesma coisa. A mesma coisa que ouviu lá quando era pioneiro do pioneiro, que só tinha um livretinho lá traduzido. Então, vamos assim, respeitar o que Meixo Sama deixou. Porque não tem ministro, não tem reverendo acima de Meixo Sama. O que Meixo Sama deixou é. Ah, mas me fala. Falou, então segue lá o que falou. Paga convênio médico, né? É bom pagar convênio médico. Se não vai ouvir Meixo Sama, paga convênio médico. Dos bons, hein? Que tá aumentando agora. Vai ficar mais caro do que fazer gratidão mensal, dos 10%. Mas paga. Entrega a vida na mão do médico lá. Porque se não ouvir o que Meixo Sama tá falando aqui, vai terminar lá. Vai terminar lá. Os pais vai terminar lá. Os avós, os filhos. No hospital, né? Ah, por que você está falando isso? Você está sendo muito duro. Não, eu estou sendo sincero, só isso. Uma verdade, né? E assim, infelizmente a gente já vê, né? A gente já vê 90% dos membros se entregando na mão da medicina e aí tem uma parte que morre, tem uma parte que salva. A parte que salva, fala, graças a Deus, eu falo, graças ao médico e à medicina, faz uma mistura total, porque não tem conhecimento. Tem conhecimento. Então, o Meixo Sama quer que a gente se torne o quê? Bacharéis, doutores em Jorei. Ah, mas é Jorei, a luz divina é só levantar a mão e deixar atuar. Não é. Meixo Sama nunca falou isso. Ah, mas eu aprendi assim, te enganaram. Eu falo com todas as palavras. Foi enganado. Ah, mas o Jorei funciona desse jeito. Pois bem, o Jorei é tão poderoso que ele funciona até fazendo relativamente errado. Relativamente errado por quê? Se está com a caligrafia O Ricardo no pescoço, vai sair luz. Vai sair luz, então vai ter milagre, vai ter cura. Mas está muito abaixo do que Meixo Sama nos ensinou. Está muito abaixo desse resultado. Muito, muito abaixo. Então é isto, né? Vai chegar um momento, assim, a medicina não para de evoluir, e ela vai congelando as purificações, mas vai chegar um momento alarmante, e a gente tem que estar preparado para socorrer as pessoas. Ah, não, isso aí eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu não quero ficar lendo, estudando, eu já sei ministrar. Não, tá bom, ué. Então tá bom, é opção. O ensinamento, o estudo, é a parte sojo, fogo, que liga com Deus. E a prática, né, o jorei, a agricultura, é a parte dágio. Então, assim, quando nos propomos a estudar, temos que ser extremamente sojo. Estamos agora no estudo. O estudo tem que ser sojo. Quem quer participar do estudo é sojo mesmo. A orientação é sojo. Agora, no trato com as pessoas, no convívio, na dedicação, é dágio. Não é para sair passando tudo isso aqui desse jeito que eu estou falando para todo mundo. Só para quem tem ouvido para ouvir, né? Quem quer, né, sair da zona de conforto. Agora, senão não difunde também, né? Na prática, no dia a dia tem que ser DAI. Na hora de estudar tem que ser sojo. É isso. Então vamos pôr no sono, né? Eu quero ser um bacharel. Aqui Meixo Sama escreveu aqui, ó. É urgente formar eficiente em São Jorei. Para formar precisa estudar. Estudar os ensinamentos, não é estudar a Bíblia, não. Com todo respeito à Bíblia. A Bíblia nos salvou. A nós, nossos ancestrais, antepassados há anos atrás. Mas agora é outra era. É a era do ensinamento de Meixo Sama. Vamos estudar e desapegar das coisas antigas, né? Interessante, né? O plano de Deus. No plano de Deus, então, muitas pessoas, né, são escolhidas para divulgar o ensinamento, a agricultura, o jorei.
Então, muitos são chamados, todos são chamados. Mas o que Meixo Sama está dizendo aqui? Que muitas pessoas ela têm dificuldade de aceitar. Elas não aceitam, isso, mas é coisa do fundo do espírito dela. E Meixo Sama está dizendo aqui que isso tem ligação com a raça espiritual, com a linhagem espiritual. É ligada à alma da pessoa. Então, só por este ensinamento aqui, às vezes a gente entende que a gente conversa com algumas pessoas, parece que a gente está falando para a parede, né? A pessoa não entende. Quanto mais a gente fala, parece que a pessoa fica tentando te convencer do contrário. Está tentando salvar, ela está tentando te puxar para o buraco. Então, é interessante esse ensinamento, porque ela nos ajuda, muitas vezes, a gente ter o quê? Ter paciência com pessoas que não entendem, né? Não entendem. Inclusive, às vezes, tem outras vertentes que estão totalmente fora dos ensinamentos. E aí, pega uma pessoa ali e fica, né, palestrando. Não, mas Meixo falou isso. Meixo falou isso e aquilo. E o ensinamento tá isso, tá aquilo. A pessoa fala assim, mas você só olha o ensinamento, você tem que ver outras coisas. Então, só da pessoa, dessa chamada, a pessoa já tem essa raça, essa linhagem espiritual, que é um pouco de oposição aos ensinamentos. Até que a luz esteja a pico mesmo, no zênite, que rasgue mesmo a alma da pessoa, para não ter para onde ela dar desculpa, ela vai se opor. Então não adianta. Então aí a gente vai voltar aonde? No que Meixo Sama pede para a gente no começo desse livro, ter né? Percepção. Percebe que aquela pessoa ali não está no tempo dela, a linhagem dela não tem afinidade assim, com os ensinamentos. Ah, mas não tem afinidade com os ensinamentos e tem afinidade com o Meixo Sama? Ela tem afinidade com o Meixo Sama, mas a linhagem dela, os conceitos enraizados na alma dela, não bate com os ensinamentos. Não, ela tem missão, mas ela tem essa linhagem. Então não é a mesma coisa, resumindo. Então tem que entender e tem que deixar ela, né? Tem que deixar ela como o Meixo Sama fazia. Deixa a pedra rolar morro abaixo. Não entra na frente, não. Se for uma rocha grande, vai te esmagar. Se for média, vai te machucar. E se for pequena, pega na canela. Pode quebrar a canela também, né? Então, a pedra tá rolando no barranco. Se for grande, média, pequena, vira o corpo de lado e deixa passar. Deixa passar. Aí você vê a pessoa toda. Daqui a pouco vai quebrar lá no fundo, lá no sopé da montanha. Tem que deixar. Não é maldade, não é frieza. É porque Meixo Sama tá explicando aqui. Então tem que ter essa sabedoria. Se não ficar preso com aquela pessoa ou com aquelas pessoas, seja membros presenciais, sejam membros virtuais, sejam amigos, colegas, fica preso e deixa de ajudar quem poderia ser salvo, não é isso? Então é interessante, né? Interessante. Mas, né, Meixo Sama bateu muito no Jorei, na agricultura e no belo. Então, esta é a diretriz. É a diretriz que, quando o Meixo Sama partiu, o secretário de Meixo Sama, o reverendíssimo Kawai, ele definiu essas três diretrizes, três colunas da salvação, ou os três grandes empreendimentos. Cada vertente fala uma coisa. Mas o que é unânime é que todas as vertentes, todas, as ligadas à sede geral, as não ligadas à sede geral do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão, todas seguem essa diretriz, que é o que Meixo Sama repete no ensinamento, né? O Jorei, a agricultura e o belo. Então, quem estiver fora disso, é que aí já está inventando demais. Muito obrigado a todos, senhores. Hoje eu dei uma estendida aqui, eu não gosto de me estender muito. Vai ficar muito grande o áudio, né? Vai ficar ruim para a pessoa depois ouvir. Mais curto, mais interessante fica para ouvir, né? Mas hoje eu dei uma empolgada aqui, acho que vai ficar um pouco grande, mas tá bom. Um forte abraço.